Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Núcleo Duna da Rádio Universitária. Hoje a gente recebe uma pessoa super querida e referência para nós aqui da área do jornalismo, né, PH? É isso mesmo, Rebeca. A gente recebe o grande cearense, pernambucano, brasileiro, nordestino, Chico Sá. Uma honra estar aqui com a gente no Núcleo Duna. Ele que fala sobre futebol, política, economia, cultura, literatura, cinema. Ah, Maria. Fala mais sobre o que, Chico, aí? Boa, meu querido. É um prazer estar com vocês, falando na Rádio Universitária, falando para o meu Nordeste, essa região que me deixa orgulhoso a cada dia, né? Eu vivo muito alimentado pelas histórias do Nordeste, pelas histórias de colegas jornalistas como vocês. É um prazer, né, fazer essa conversa. Acho uma coisa muito interessante esse diálogo de um jornalista mais, digamos, mais velho, mais experiente, com essa nova geração que está chegando, mais quente ainda. Eu creio que uma geração que consegue passar um recado muito mais interessante do que a minha geração, né? Eu acho que vocês hoje, da nova geração do Nordeste, já chegaram num ambiente, num cenário em que não tem mais aquela do Nordeste coitadinho ou do Nordeste que parecia que estava mendigando para o resto do Brasil alguma coisa. É o Nordeste muito afirmado, né? O Nordeste que enfrenta qualquer debate, o Nordeste com outra posição na história, outra posição em relação às outras regiões. Então, isso me enche de orgulho e é muito bom que tem vocês defendendo isso aí por todos nós. Pois é um Nordeste que está em Hollywood agora, né? Dia 15 de março aí, com um agente Exa secreto. Então, a gente exatamente. vai falar um pouquinho aí do cinema pernambucano também. Vai falar aí, E, Rebeca. e aí, Chico, já foi ótimo essa sua fala sobre a nova geração comparado a aquele tempo que você vivia nas redações. Você fez parte do Diário de Pernambuco, né? Nosso chefe também trabalhou lá, grande referência para ele, você é. E eu queria começar perguntando um pouco, que você fizesse uma comparação como era trabalhar nas redações naquela época com essa nova era que o jornalismo enfrenta, né? A gente tem aí um jornalismo digital, transmídia, onde o jornalista precisa estar na internet, precisa fazer rádio, precisa fazer redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que o jornalismo está sofrendo, em comparação à sua época na redação, alguns anos atrás. Muito bom, Rebeca. Olha, eu acho que a minha geração, os jornalistas ali, digamos que se formaram no meados dos anos 80, e que tiveram que enfrentar a dureza da profissão, tinham assim pouquíssimas opções de trabalho e menores ainda opções em relação a vitrines para mostrar seu trabalho, mostrar o que queriam dizer para o mundo, né? A gente teria que trabalhar quase obrigatoriamente em 2, 3 jornais por cada capital do Nordeste. A gente, no meu caso, tinha Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e mais um ou outro jornal alternativo, mas sem possibilidade de sustento econômico. Então, dependia exclusivamente do que a gente chama da mídia, da grande mídia, da mídia hegemônica, né? da mídia normalmente ligada às famílias, ligada a um grupo político. Então, o que vocês têm hoje, assim, em relação à oferta de meios, de possibilidade de trabalho, é gigante, porque você pode se reunir com um colega seu, com um grupo, e fazer um podcast. Você pode tentar um canal de YouTube com com a história do seu universo, de uma cidade, contar o que está acontecendo no Rio Grande do Norte hoje, ou em Natal, ou escolher um assunto específico. Assim, há várias possibilidades de contar a sua história e a história do seu lugar, a história da sua região. E a gente dependia 100% de um emprego na mídia convencional.
que era restrita a 2, 3 jornais para capital do Nordeste. Ou mesmo no resto do Brasil, eram 2, 3 jornais por cidade grande. Então, a possibilidade hoje com a internet, que, óbvio, ela traz a fake news numa velocidade incontrolável, mas, ao mesmo tempo, dá a possibilidade de que um grupo de jovens, estudantes de jornalismo, possam formar seu canal, seja em que formato escolherem. Você tem o direito mais democrático de comunicar as suas ideias, o seu pensamento político, falar da sua região, falar do seu universo. A gente dependia exclusivamente da chamada mídia tradicional, com muitas poucas opções. E aí, Chico, fazendo ainda um gancho com essa pergunta, o jornalismo atual vive um período muito complicado em relação à credibilidade. Eu queria que você falasse sobre qual o impacto essa falta de credibilidade das pessoas impacta o jornalismo, na verdade, porque a gente tem essas possibilidades que a internet traz para o jornalista, Sim. mas hoje em dia a gente está em um cenário que qualquer pessoa pode informar nas redes sociais, se colocar no lugar do jornalista. Então, como que você analisa esse cenário para o jornalismo atual? Essa talvez seja o grande drama que a gente enfrenta hoje. Acho que essa é a grande pergunta, viu? Porque você tem a democratização, quando cada pessoa pode ser repórter, apresentador e contar uma história. Isso é lindo, né? Abriu 1 milhão de possibilidades, mas aí você entra na questão que você bem colocou, mas em quem eu devo acreditar? Quem está contando a realidade ou quem está apenas sendo mais um porta-voz da fake news que reina na internet? Esse é o grande drama, né? A escolha do meio ou do jornalista ou do influenciador que vai te informar. Eu creio que o jornalismo profissional, não obrigatoriamente da grande mídia, o jornalista formado em jornalismo, o jornalista equipado com esse conhecimento no jornalismo, eu acho que ele é o grande agente que vai separar esses dois universos. O universo de uma credibilidade e o universo de fake news. Eu acho, por isso que eu continuo a defender o jornalismo que se aprende na universidade, o jornalismo que foi equipado com conhecimento científico de comunicação. Eu acho que essa parte da história que a gente está contando, ela é o que vai dar credibilidade, ela é o que vai diferenciar do que é apenas um propagador de fake news, do que é um jornalista. Óbvio que mesmo isso não impede de um ou outro profissional irresponsável ou sem caráter, ou que não honra a sua profissão, de também cair na onda de fake news. Isso não impede. Não o diploma não é uma vacina definitiva contra fake news. Mas digamos que é o melhor meio que a gente tem de separar as coisas, de separar quem está na internet para mentir, para ganhar dinheiro de uma forma sacana, e quem está lá para exercer a missão do jornalismo, para contar as histórias como elas são. Eu acho que ainda o melhor caminho é essa profissionalização pelo caminho da universidade, pelo caminho do conhecimento científico. Perfeito. Querido Chico Sá, eu li o Big Jato, né, que é um dos seus livros mais famosos. Você fala um pouco da sua infância lá do Cariri e tal, né? Você ficcionaliza, mas a gente sabe que é um pouco de você. A gente já assistiu o filme também, e dava para ver que desde criança você se interessava pela poesia, pela literatura. E você foi naturalmente para o jornalismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto que a literatura, a prosa, a poesia que vem do Nordeste acabou ajudando a fortalecer o seu trabalho ou ajudou a desenvolver também como jornalista. Pô, excelente essa chance que eu tenho para explicar um pouco isso.
Cara, eu nasci ali no universo, o universo do Cariri cearense, que é o universo da poesia, dessa poesia oral do Nordeste, a poesia do cantador de feira, a poesia do repentista, a poesia do violeiro no geral, né? E esse é um universo muito inspirador. É um universo que faz com que você, quase naturalmente, você queira virar também um poeta ou entrar para esse universo da poesia. Então, eu fui beneficiado por essa região, né, que é o Cariri cearense, que tem essa mania de multiplicar a poesia para todo o país. E isso passa a ser assim, o maior traço da minha formação. Mesmo eu indo para o jornalismo, que é onde eu ganho a vida até hoje, essa parte literária, essa parte poética, acaba sendo de suma importância, inclusive no meu jeito, no meu estilo, no meu modo de contar as coisas do jornalismo. Seja uma mesa redonda de futebol, seja uma reportagem mais séria, de política, mas sempre vai estar esse Cariri, sempre vai estar esse Nordeste mais poético. Não dá para separar digamos assim, o jornalista metido a sério em alguns momentos desse menino aí que vem daquele universo do Big Jato, que é contaminado pela poesia da viola, pelo repente, pela essa poesia que você nasce escutando ela no Nordeste. Basta ir numa feira, basta às vezes ligar o rádio no interior, tem sempre um programa de violeiros, de repentistas. Então, não há como eu retirar, eu simplesmente negar ou tirar isso porque faço jornalismo, eu achar que eu estou desligado ou que eu estou apartado dessa parte, digamos, mais poética. Eu acabo botando tudo no rolo só, né? E acredito que eu sou muito ajudado no jornalismo, o que faz qualquer diferença na minha presença em um canal de YouTube, ou num jornal, ou na TV, seja que assunto for, é essa minha formação de origem, é essa minha fonte poética do início da história toda. É lá o menino Chico do Cariri que leva hoje para qualquer mesa de jornalismo, debate, o seu berço, a história que está impregnada na gente até agora, né? Chico, você falou um pouco de ser um rolo só, de conseguir ressignificar. A gente estava com o seu livro aqui, O Modos de Macho e Modinhas de Fêmea, o livro de crônicas, né? Excelente no final. E a gente estava lendo, eu li a parte inicial e vi que você ressignificou a palavra de Gilberto Freire. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ressignificação das suas obras, né? O próprio o livro de crônicas, o Xabadabadá, também é um neologismo seu. Eu queria como é que se dá esse seu trabalho de brincar com as palavras e até ressignificar elas? Rapaz, aí mais uma vez eu vou ter que voltar para a minha origem. Isso aí é muito do espírito do Nordeste, no geral, né? A gente está o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro brincando com palavras. Mesmo quando está tirando a onda com um amigo, com uma amiga, a gente brinca o tempo inteiro. A nossa grande arte é brincar com as palavras, dar novo sentido a uma palavra velha, pegar um ditado, uma palavra usada pelos nossos avós e trazê-la para hoje. Eu gosto muito de fazer isso tudo, assim, principalmente na crônica, que é o caso desse livro aí. De fazer muito, de parodiar ou satirizar textos mais antigos, que é o que eu acabo fazendo aí com a obra do Gilberto Freire. Então, essa munganga, né, de estar o tempo inteiro
brincando, modificando palavras, que de certa forma, até algo um pouco infantil, no sentido de é algo lúdico, né? Que faz com que alguém já mais velho, experiente como eu, mantenha alguma energia, alguma vivacidade. Se eu perder essa capacidade dessa brincadeira com a palavra, eu vou ser apenas mais um jornalista chato querendo cagar regras para o mundo, entendeu? Então, essa parte de brincar com as palavras é o que eu acho que continua dando alguma vivacidade ao meu texto. Se eu perder isso, eu vou estar apenas com aquela opinião chata no texto ou na minha fala. Porque, no meu entendimento, não adianta. Você pode dar opinião sobre o que quiser, mas se não tiver alguma graça, se tiver um pouco de brincadeira, mesmo quando o assunto é política, mesmo quando o assunto é mais pesado, eu creio que ele só é ouvido quando tem esse toque de brincadeira com as palavras ou quando tem algum humor. Se eu ficar apenas sendo um chato, gritando, tentando que os outros me escutem, eu acho que vai ser um trabalho à toa.